Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, iremos ler os versículos de 31 em diante. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, quero convidar você a se pôr de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Então eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos orar. Senhor, essa palavra é santa, bendita, e nós só conseguiremos entendê-la se teu Santo Espírito, que a inspirou, nos ajudar a compreendê-la, pois cremos que a sua palavra se discerne espiritualmente. Não é apenas o nosso intelecto, mas é o teu Espírito que revela a nós o teu querer e o teu realizar. Em nome de Jesus, nos ajude a compreender e viver essa verdade, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. E antes de prosseguir, bem lembrado, vamos orar pelas crianças. Até que idade? Até 8 anos vão acompanhar o culto infantil. Então, crianças até 8 anos, vem aqui à frente. Nós iremos orar com vocês, por vocês. Damaris, vem cá, ora pelas crianças, por favor. Abençoe elas em nome de Jesus. Estão chegando. Uma bênção as crianças. Todo primeiro domingo nós realizamos o culto da família, onde as crianças participam conosco nesse primeiro momento, com os louvores, a dedicação dos dízimos e ofertas. E depois nós separamos os pequenos para continuarem louvando a Deus ali na sala, com estudo preparado na linguagem deles, enquanto os maiores, a partir dos 9 anos de idade, ficam aqui conosco para estudar a palavra de Deus. Eu acabei esquecendo desse detalhe aqui. Então, vamos orar por esses nossos queridos.
Senhor, meu Deus, nós queremos neste momento agradecer pela vida das nossas crianças, ó Pai. Elas estão aqui porque estão também se alegrando em estar na Tua presença e agora neste momento estarão para uma linguagem na qual elas possam aprender mais da Tua palavra, Senhor, que elas sejam abençoadas, edificadas, que elas saiam dali, Senhor, aprendendo um pouquinho mais de Ti, Senhor. Muito obrigado por esse ministério e que cresça cada dia mais, Senhor, sendo bênçãos aqui na Tua igreja. É isso que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe crianças em nome de Jesus. Então elas estarão sendo acompanhadas para o estudo. Estamos estudando uma série chamada Esperança. E hoje pela manhã falamos sobre o Deus de toda a esperança. Agora à noite eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: sobre ações de esperança. Ações de esperança, comportamento, atitudes nossas que revelam a esperança. A esperança, pensando em uma ação, ela pode ser tanto algo que nós recebemos, quando alguém pratica para conosco um ato de benevolência, ele traz para nós esperança. E ao mesmo tempo pode ser um ato praticado por mim e por você em favor de uma pessoa, tornando-se um ato também de esperança para aquela pessoa. Eu não sei se na sua trajetória, em um momento de angústia, em um momento muito pontual, alguém foi estratégico, alguém enviado por Deus, literalmente, para trazer esperança para você. Seja na forma de uma palavra, seja na forma de uma atitude. Já aconteceu com você isso? Comigo já. E não foi apenas uma vez, duas vezes, foram várias vezes que Deus usou uma pessoa de uma maneira muito pontual, quando eu menos esperava, para trazer ao meu coração esperança. E a esperança é algo fundamental para nós. Quando perdemos a nossa esperança, nós perdemos a vitalidade, o desejo de viver. Uma pessoa sem esperança, ela fica amarga, ela fica seca. Uma pessoa sem esperança é como uma planta que não recebeu a água. Ela vai secando, e chega a um ponto que ela não tem mais ali o vigor. E tão somente o destino final daquela planta é ser lançada fora para ser queimada. Assim somos nós. Quando a nossa esperança, ela vai sendo minada, drenada, nós acabamos secando e chegamos a um ponto que nós não temos mais vitalidade. E quando não temos vitalidade, nós muitas vezes deixamos de ter até mesmo serventia. Ações de esperança é interessante para o tempo que nós vivemos, que se chama hoje. A sociedade pela qual nós estamos inseridos é uma sociedade da imagem, da aparência. As pessoas querem apresentar o que ela faz. Ela quer apresentar para o mundo, principalmente nas mídias, nas redes sociais, que ela é uma pessoa generosa. Assim sendo, ela acaba muitas vezes praticando alguns atos generosos, não com a intenção de agradar a Deus, mas tão somente de fazer com que o seu nome, a sua imagem, seja algo ali favorecido, evidenciado. No mundo das imagens, nós encontramos pessoas que querem se projetar, prospectar. Há frases do tipo: quem não está na mídia vai ser esquecido logo, logo, e ninguém mais irá lembrar-se dele. E por falar em lembrar de uma pessoa ou de personagens, você lembra-se da história de Hudson Taylor? Você se lembra da história de outros missionários como David Livingstone? Você lembra da história de outros missionários que atuaram aqui no Brasil? Pastor Begbie. Homens que ao longo da história dedicaram a sua vida, abriram mão de tesouros, abriram mão de riquezas, abriram mão de fama,
para poder servir. E com o passar do tempo, hoje nós não lembramos da história de homens e mulheres do passado que realizaram grandes feitos missionários, abrindo campos para a pregação do Evangelho. Hudson Taylor foi um dos grandes missionários na China. David Livingstone atuou na África. Encontramos outros missionários que dedicaram a sua vida. Homens que para muitos são anônimos. Homens que talvez um jovem, uma criança, quando nós falarmos, você conhece a história de Hudson Taylor? A resposta dele seria, ele jogou em que time? Ele era atacante, ele era lateral, ele era goleiro. Se nós formos perguntar ainda a respeito dos apóstolos, você conhece a história de Tiago? Alguém vai falar, é um vizinho meu, ele tem uma história um pouco sinistra. Não, o Tiago das Escrituras, o apóstolo Tiago, o Tiago maior e o Tiago menor. Ah, você conhece a história de Bartolomeu, Natanael. Você conhece a história desses homens notáveis, que ao longo da história, eles se destacaram para a sua geração. Muitos de nós talvez iriam responder, não conheço muito a história deles. Assim são, como disse um certo homem, o comportamento dos santos. Os santos são pessoas anônimas, enquanto os heróis são famosos. Pessoas santas têm transitado no mundo. Pessoas santas, alcançadas e regeneradas pelo poder do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus, estão presentes no nosso dia a dia. São homens e mulheres que nós não sabemos o nome. São pessoas que passaram e passam na nossa vida, e nós tão somente somos tocados por eles, abençoados por eles, mas nós nunca iremos saber o nome dessas pessoas. Jesus está agora falando a respeito do final dos tempos. Um pouco antes, Jesus contou uma parábola a respeito dos talentos. E na parábola dos talentos, ele vai dizer justamente o que? Uma pessoa recebeu 1 talento, outra pessoa recebeu 2 talentos e uma outra pessoa recebeu 5 talentos. Cada um de acordo com a sua capacidade. Quem tinha 5 foi lá e ganhou mais 5. Quem tinha 2 foi lá e ganhou mais 2. Quem tinha 1 enterrou. E no dia de prestação de contas, ele fez um discurso muito bom e apresentou a Deus o discurso, ou melhor, ao rei, e o rei não se deu por satisfeito e mandou lançar fora aquele servo mau que não administrou os dons, o talento que foi dado na sua mão. Assim Deus ele está trazendo à tona que Deus ele leva em consideração aquilo que eu e você fazemos. Talvez você possa fazer muita coisa mesmo, mas você está fazendo muita coisa para a sua vanglória. E hoje Deus está chamando a nossa atenção para realizarmos grandes coisas, mas para a honra e glória do nome de Jesus. Nós somos ávidos para construir coisas grandiosas, queremos que o nosso nome receba destaque, placas, homenagens. E não há nenhum erro em homenagear uma pessoa, reconhecer os feitos de uma pessoa, isso não é errado. A quem honra, honra, isso é um princípio bíblico. O ponto é quando uma pessoa faz algo apenas para mostrar uma pretensa falsa humildade. E o que nós mais encontramos dentro das igrejas são comportamentos de pretensas, falsas humildades. Pessoas que querem demonstrar serem humildes, mas na verdade, se alguém não elogiar o que ela fez, ela não consegue viver sem aquele elogio. E o texto que foi lido em Mateus capítulo 25, vai falar especificamente que Deus ele está atento a tudo que eu e você fazemos. Quando você deu um copo de água para alguém, em nome de Jesus, quando você deu uma roupa para uma pessoa em nome de Jesus, Deus está ali anotando os atos e as ações que você está realizando. Deus está atento ao que eu e você estamos realizando. Deus está vendo as nossas ações.
As nossas ações são assistidas por Deus. E quem diz isso foi o próprio Jesus. Quando ele, narrando como vai ser aquele grande e glorioso dia, quando todos estivermos diante dele, ele vai separar o pessoal que vai para a glória à sua direita. À sua direita ele vai separar as ovelhas, à sua esquerda ele vai colocar os bodes. E à direita ele vai justamente dizer àqueles que são seus filhos: venham benditos do meu Pai para o reino que foi preparado para vocês. E aí o texto sagrado vai dizer: eu tive fome, tive sede, passei por necessidades, fui preso, e vocês fizeram todas essas coisas para mim. E eles vão responder: mas Senhor, quando é que nós te vimos? E esse é um ponto interessante, porque eles fizeram não pela aparência da pessoa que iria receber. Eles realizaram atos e ações levando esperança para um necessitado, porque quem precisa de um copo d'água, às vezes aquela água é a esperança da pessoa. Aquele alimento vai ser o único alimento que a pessoa vai ter naquele dia. Aquela roupa, aquela pessoa que recebeu uma visita, que foi presa por causa do Evangelho, foi o único momento na sua vida que ela teve ali uma injeção de ânimo, de esperança na sua vida. Aquelas pessoas que tomaram essa atitude, visitando essas pessoas que careciam, em nome de Jesus, Deus validou aquilo. Deus não ignorou. Mas por outro lado, nós encontramos o outro grupo. O outro grupo eles não realizaram porque eles julgaram que as pessoas que deveriam receber não eram dignas. Eles olharam para os necessitados e talvez o discurso eles não estudaram, eles não se dedicaram, eles não fizeram economias, eles não se aplicaram, então eu não vou ajudar, eu sou seletivo na minha ajuda. Eu vou selecionar bem a quem eu quero abençoar. Essas pessoas, quando confrontadas, Deus falando para eles: apartai-vos de mim, pois eu passei por tudo isso e vocês não me assistiram. Eles responderam: mas quando foi que eu te vi, Jesus? Certa vez, duas crianças estavam conversando, e aquelas duas crianças, após a escola dominical, falaram o seguinte: se Jesus hoje fosse na sua casa, o que você faria? Aí um foi todo animado, falou assim: não, eu iria falar para minha mãe fazer uma comida gostosa, eu ia pedir para ele sentar no sofá, eu ia pegar ali fazer massagem no pé de Jesus, eu iria dar um carinho para ele, eu queria conversar com ele. Aí o outro: e você? Se Jesus fosse na minha casa, eu estaria fazendo também para ele, não apenas uma comida, eu ia colocar o ventilador, eu ia colocar tudo do bom e do melhor para ele. E aí terminou a conversa. E aí o que aconteceu? Um daqueles coleguinhas era uma pessoa que não tinha na sua casa comida, não tinha todos os cuidados. E aquele outro menino simplesmente sabia das necessidades do seu colega. Terminou aquela fala, ele foi para sua casa, como se nada tivesse acontecido. Talvez esses dois meninos possa representar muito bem os meninos que atingiram seus 50, 40, 70, 80 anos. Se fosse Jesus, eu abriria a porta da minha casa. Se fosse Jesus, eu daria carona. Se fosse Jesus, eu daria um prato de comida. E não só um prato de comida, daria o melhor. Se fosse Jesus, eu daria o que eu tenho aqui, a minha roupa, eu tiraria do meu corpo, tiraria a roupa mais cara que eu tenho. Tó, Jesus, coloca o tênis que eu comprei, é um tênis caro, coloca no seu pé. Tó, Jesus, coloca essa roupa. Porque na minha cabeça é para Jesus ali, eu estou entregando a pessoa de Jesus. Agora, qual é a surpresa daqueles que receberam a palavra de Deus de maneira positiva? Venham benditos do meu Pai para o reino que eu preparei para vocês, porque vocês fizeram, aos seus irmãos fizeram para mim. Imagine como vai ser o choque que nós vamos ter na glória com Deus.
Porque nós somos seletivos. Eu vou doar uma roupa. Para quem? Pega essa roupa rasgada. E olha, tem situações vergonhosas. Às vezes fazemos campanha para ações, inverno, ajuda humanitária. E tem coisas que nós nos entristecemos aqui como igreja, como junta diaconal, pessoas que estão ali trabalhando e separando as doações. Vocês acreditam que uma pessoa doou um cobertor todo urinado? Cheio de urina. E na cabeça dele estava normal. Um cobertor para aquecer uma família cheio de urina. Outras pessoas, roupas rasgadas, que não servem nem para trapo. Mas na cabeça dele, ou na cabeça dela, ele está fazendo uma ótima ação, porque ele está doando uma roupa para um necessitado. Não é porque a pessoa é necessitada que ela tem que receber o nosso pior. E é isso que Deus está nos ensinando. Dê o melhor, porque você está semeando para a eternidade, você está acumulando tesouros nos céus. Mas nós somos mesquinhos, ou tão somente queremos nos aparecer. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que passa dentro de nós. Deus sabe muito bem como desejamos abençoar uma pessoa. Às vezes nós não abençoamos porque nós somos o padrão da medida para a bênção. Nós muitas vezes não abençoamos uma pessoa porque nós nos tornamos a medida, o padrão para abençoar uma pessoa. Exemplo, eu não tenho, por que eu vou dar? Eu não fui, porque ele irá. Eu não como, porque ele vai comer. Já pensou se Deus fizesse conosco a mesma coisa? Deus, Ele é o padrão para nós abençoarmos vidas. Nós não somos o padrão para abençoar, nós abençoamos com o melhor que Deus nos deu. Se eu posso abençoar a tua vida com esse item, creia, esse item que eu vou te abençoar é o melhor que eu tenho, porque eu estou abençoando você em nome de Jesus. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu vou ajudar na distribuição de alimentos. Como é que eu tenho que me comportar se uma pessoa ali me abordar? Como é que vai ser isso, a entrega de comida nessa noite aqui na região de Santana? E aí a orientação para ela foi: toda vez que você for entregar um marmitex, toda vez que você for entregar ali água, o alimento, você não vai apenas chegar para a pessoa: aceita esse alimento. Você poderá fazer algo além, você vai dizer o seguinte: receba esse alimento em nome de Jesus. Quem está mandando esse alimento para você é Jesus. Eu sou só a pessoa que está entregando para você. Mas quem é você? Você é de qual igreja? Não, eu represento Jesus, eu estou aqui em nome de Jesus para abençoar a tua vida. Ele mandou, ele movimentou um povo ali na Alfredo Pujol, numa igreja chamada Igreja Batista Betel. Mas quem deu ordem para entregar esse alimento para você não foi a igreja, foi Jesus. Então receba em nome de Jesus. Jesus instruindo os seus discípulos, inclusive ele deu uma ordem: quando você entrar na casa de alguém, diga naquela casa: a paz seja com esses desta casa. E se aquele que recebe a paz, na hora, ao receber essa saudação, simplesmente ignorar, a paz volta para você. Entre e saúde com a paz do Senhor. É por isso que nós, crentes em Jesus, saudamos uns aos outros com a paz do Senhor. A paz do Senhor seja contigo. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor abençoe a sua casa. Porque o que eu tenho de mais precioso para dar para você é a paz de Jesus. Não é a comida, não é a roupa, não é a visita, a minha pessoa. O que eu tenho para te dar de mais precioso é a paz de Jesus. E com essa paz, eu estou trazendo para você também esses itens. Abençoar não é uma barganha. Muitas vezes nós queremos abençoar pessoas barganhando. Eu já participei de ações
de distribuição de alimento em que as pessoas fizeram o seguinte: bom, está aqui todo o alimento, as pessoas que estavam ali morrendo de fome, e o acordo foi: se vocês assistirem o culto, se vocês se comportarem, no final vocês vão comer. Isso não é uma ação da graça de Deus. Nós primeiro entregamos a comida, comam, e se vocês desejarem sentar e ouvir da esperança, vai ser um prazer estar com vocês. Mas nós queremos barganhar. Olha, se você for ao culto, eu vou no final do culto te dar uma roupa. Se você assistir o culto e se comportar, nós vamos abençoar você com algum alimento. Irmão, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Deus, Ele nos abençoa. E nós muitas vezes queremos fazer esse tipo de barganha. E se você acha, não, mas esse é o comportamento seletivo, tome cuidado, porque Deus está atento a este comportamento ao qual chamamos de comportamento seletivo. Deus, Ele está atento. Vejam, as pessoas, à luz do que Jesus relatou, as pessoas ficaram surpresas, ao ponto de dizer: mestre, Senhor, quando é que nós te vimos passando necessidade? E Jesus abriu os olhos dele, dizendo: quando vocês fizeram a um desses meus menores irmãos, a mim o fizeram. Bom, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Isso é fato. Deus sabe como você se comporta, Deus sabe como você tem agido. Deus sabe que muitas vezes eu e você temos uma tendência a usar a nossa história, a nossa identidade como uma régua, um padrão. Mas eu e você não somos padrão para nada. É Jesus que tem que ser o padrão da igreja. É o Senhor Jesus que tem que ser o padrão da sua vida. É o Senhor Jesus que tem que ser o padrão, Senhor, pelo qual você vai se inspirar a ter ações de esperança. E ações de esperança é algo que a pessoa que recebe, ela não estava aguardando aquela benevolência. A pessoa, ela tão somente está ali pedindo um copo d'água, e você vai lá e dá não apenas água, você dá para a pessoa dignidade, você dá para a pessoa atenção, dá para a pessoa amor. A igreja de Jesus, ela é reconhecida na história por pessoas que colocaram a mão no arado. São os anônimos, homens e mulheres que abriram a sua casa, que hospedaram pessoas que estavam precisando de um teto. A história da cristandade é marcada por irmãos que nós não sabemos o nome, nem sabemos a sua história, mas foram pessoas que muitas vezes abriram mão do seu conforto para abençoar outras vidas. A surpresa que nós vamos ter no céu é que muitos que hoje querem evidência, batem no peito, poderão tão somente receber do nosso Deus a reprovação, porque tudo que foi feito foi para a sua vaidade. Jesus, quando estava com seus discípulos passaram para um local, o templo, perto do templo, e eles começaram a dizer: Senhor, olha o templo, olha essas construções, olha essa construção, olha as pedras. E Jesus olha para aquilo e fala: não ficará pedra sobre pedra. Às vezes, irmãos, nós somos ávidos para construir coisas que vão ficar nesse mundo. Construímos legados, ou melhor, construímos patrimônios e não legados de fé. Nós nos dedicamos tanto para coisas que vão ficar aqui. Brigamos com coisas que vão ficar. Talvez você esteja doente porque você tem dedicado a sua vida, a sua atenção para coisas que não têm valor.
tem dedicado a sua atenção para as coisas desse mundo. Você quer a aprovação desse mundo. Você quer o selo de qualidade desse mundo, não o selo de Cristo. Existem pessoas que não têm mais esperança. Porque se existe uma coisa que esta vida promove em nós é roubar a esperança. Talvez a sua esperança foi drenada porque seu dinheiro acabou. O dinheiro acaba, a esperança acaba. Acabou a saúde, a esperança acabou. A esperança acabou porque morreu alguém que você ama. A esperança acabou. A esperança acabou porque você perdeu um patrimônio, um emprego. A esperança acabou. Quando a nossa esperança está nesse mundo, e quando esses elementos que são importantes na nossa vida, um bom emprego, uma boa moradia, uma boa saúde, boa alimentação, ter um lazer de qualidade, isso faz parte, isso não é pecado. Mas quando áreas são afetadas, nós não sabemos lidar. E aí a esperança nossa de um futuro melhor deixou de existir. E aí nós nos tornamos pessoas amargas. E pessoas amargas têm ações amargas. E ao invés de terem ações que geram esperança, são pessoas que geram em seus comportamentos atitudes que geram a morte. Não deixe que as suas lutas faça de você uma pessoa amarga, ao ponto de você não ter mais uma atitude de esperança para esse mundo. Somos bombardeados o dia inteiro com notícias de catástrofes, de crises. E à medida que nós alimentamos a nossa alma com essas notícias, e já existem estudos que comprovam que se você fica 20 minutos na frente de uma TV, assistindo noticiários, somente de notícias ruins, aquilo vai adoecendo você. Você já ficou mal depois de ver uma notícia? Agora imagine você ficar o dia inteiro vendo notícias ruins. Como é que você vai estar? Enfraquecido, doente. E uma pessoa que vai ouvindo que esse mundo está ali em guerra, ali que o pessoal está destruindo outra região, que há fome, que há peste, que há furacão, que há vulcão, que há tantas coisas ruins. A somatória de todas essas notícias é fazer com que nós venhamos olhar para o ser humano e não acreditar que aquela pessoa tenha esperança. Os batistas brasileiros, nós, Betel, temos atuado principalmente numa região que o mundo já decretou, não há esperança para aqueles que ali estão. As cracolândias que agora se espalharam por todas as cidades do nosso país, é um retrato, um extrato da nossa sociedade em sua falência, que não consegue lidar com aqueles que ali estão. Olhar para aquelas pessoas que por vezes estão há 10, 20, 30 anos ali, é simplesmente dizer, não há mais solução. Mas Deus tem tirado daquele local, um local improvável, por meio de ações de homens, mulheres, jovens, adultos, pessoas idosas. Tem promovido ações de graça, abraçar uma pessoa que está ali há dias, há meses sem tomar banho. E dizer, Jesus te ama.
Olhar para uma pessoa que está fora da sua consciência, em decorrência da droga, e olhar para aquela pessoa e dizer: Jesus te ama. Aquela pessoa que recebe aquele abraço, que recebe essa palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Muitas dessas pessoas estão hoje ocupando os púlpitos de igrejas e dizendo: Deus alcançou a minha vida quando eu estava morto ali naquele local. Mas sabe qual é o curioso disso? É que nós podemos criar as barreiras, o odor vai ali nos separando daquela pessoa. O ambiente em que ela está não é um ambiente que gostaríamos de estar. Mas dentro da nossa casa, dentro aqui da igreja, existem pessoas que estão perfumadas como você. Pessoas que estão bem apresentáveis como você. Mas as nossas ações com essa pessoa não é uma ação de esperança. Nós não vamos àquela pessoa porque ela está num estado moribundo. Mas aquela pessoa que está no estado que revela um bom estado, nós também não vamos. Qual é a desculpa que vamos dar? Não, porque eu não vou com a cara daquela pessoa. Deus está vendo as nossas ações. Deus irá julgar as nossas ações. O crente em Jesus, ele foi salvo. Isso não é a discussão, o foco desse texto. Porque o crente em Jesus, ele pratica o que esses aqui fizeram. Levaram cuidado para aqueles que careciam. Apoio para aqueles que estavam sofrendo. Esse é o comportamento dos salvos. O comportamento do religioso é o próximo grupo. Porque o religioso, ele é seletivo. O servo, ele não escolhe a quem servir. O religioso, ele vai dizer: aqui dentro dessa igreja você não pode entrar. Por quê? Porque você está fedendo. Mas tem muita gente perfumada aqui que está mais podre na alma do que uma pessoa que não toma banho há um mês. E Deus, ele vê isso. E talvez você não se deu conta de que o Deus está vendo a minha atitude. E isso é de estremecer. Isso é de levar a nossa consciência: Senhor, eu quero te agradar. Custe o que custar. Esse espaço aqui, meus irmãos, não é espaço para os cheirosos. Esse espaço aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus, para os moribundos, para as pessoas que precisam ouvir que há uma esperança, que essa esperança é Jesus Cristo. Mas quando nós fazemos um espaço aonde algumas pessoas não podem entrar, creia, o nosso Deus já está do lado de fora. Jesus já foi para o lado de fora. Se nós construirmos um espaço aonde nós vamos dizer: quem é você? Da onde vem a sua família? O que você faz? E aí nós iremos decidir se essa pessoa é digna. Irmãos, nós nos tornamos religiosos. Nós nos tornamos aquilo que Jesus, ele abomina. Nós nos tornamos aquilo que Jesus vai dizer: malditos. A igreja é um local onde as pessoas sem esperança vão buscar refúgio. E nós precisamos ter ações de esperança. E para irmos para algumas conclusões, qual é a ação de esperança que nós podemos revelar para alguém agora? A pessoa do seu lado pode estar passando por um momento muito difícil. E talvez a ação de esperança que você poderá fazer agora, nesse exato momento, com a pessoa do seu lado, é orar por ela e falar: eu vou orar pela tua vida nessa semana.
é uma ação de esperança. Uma outra ação de esperança é você dar um outro passo e perguntar: irmão, como é que você está? Vamos tomar um café, vamos conversar. E talvez você vai descobrir algumas coisas importantes. Aquela pessoa não tem condições financeiras. E talvez a ação de esperança vai ser a sua vida, abençoando essa vida. Recordo-me da história de um pastor, Russell Shedd, e eu ouvi de um amigo que ouviu em primeira mão a história. Conta-se que o pastor Russell Shedd, ele recebeu uma oferta. E essa oferta, quando ele recebeu, uma oferta muito substanciosa, ele pegou, olhou para aquela oferta, e a primeira coisa que ele fez foi: Deus, essa oferta, qual é a direção que o Senhor deseja dar para ela? E ele pegou aquela oferta, na época era cheque, e ele pegou e guardou aquele cheque. E na semana que ele foi dar a aula, de repente ele encontra ali um seminarista, e esse seminarista, ele estava cabisbaixo, e no final da aula ele vai, tocado pelo Espírito, e pergunta para aquele jovem: está tudo bem? E aquele jovem tão somente vai e relata: olha, eu estou passando por uma necessidade, minha mãe vai passar por uma cirurgia, e nós não temos o recurso. E ele perguntou: quanto é? X. Adivinha qual era o valor do cheque? Aquele mesmo X. Às vezes Deus abençoa a tua vida apenas para você ser uma ponte para entregar para outra pessoa a bênção também. Muitas pessoas não são prósperas, e a Bíblia diz isso. Aquele que retém para si, empobrece. Aquele que abençoa, enriquece. A fórmula de Deus é: quanto mais abençoamos, mais nós somos abençoados. A fórmula do mundo é: quanto mais retemos, mais vamos empobrecendo. O religioso, ele é seletivo. É por isso que a igreja do Senhor, ela é um local de graça, de esperança, para abençoar vidas. E quando nós temos esse comportamento, nós vamos abençoar muitas vidas. E talvez, como eu disse, perto de você, existe alguém que precisa de você, aqui. Talvez, no nosso imaginário se eu encontrar Jesus, quando sair desse culto, eu vou perguntar: Jesus, o que você quer? Talvez você não vê a hora desse culto acabar, para chegar no meio do caminho: será que Jesus vai estar na minha casa daqui a pouco? Como é que eu vou conversar com Ele? E você vai ignorando tantas pessoas que Deus colocou ao seu lado. O servo do Senhor abençoa, o religioso é seletivo. Bom, nesse dia, todos nós estaremos presentes. Para onde nós iremos? Para onde você irá? Você irá para a glória com Deus ou para a perdição eterna? Qual será o seu destino? Tiago, quando escreve a sua epístola, ele vai muito nesse ponto. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E pode ser que você é um homem ou uma mulher que fala: eu tenho muita fé em Deus, mas a sua obra não revela a sua fé e o seu amor ao Senhor. Não tem como falar que amamos a Deus, menosprezando o nosso próximo. Quem você tem sido? Quem você tem sido, meu irmão, minha irmã? Você tem sido essa pessoa seletiva? Você tem sido essa pessoa que tem abençoado? Ou talvez você tenha feito das suas ações uma barganha com Deus. Barganha. Deus, eu faço isso para mostrar que eu estou
aqui bem contigo. Deus, Ele conhece o nosso coração. O Deus que criou os céus e a terra, Ele não se impressiona. Não vai se impressionar porque você deu um copo d'água. O Deus que criou todas as coisas. Mas Ele vai olhar para mim, olhar para você e vai dizer: Ele entendeu a mensagem. A mensagem que meu filho foi ao mundo. Não para ser servido, mas para servir. A igreja de Jesus é um local de esperança. E as nossas ações têm que ser ações de esperança. Esse mundo precisa ver ações de esperança. E amanhã, no seu ambiente de trabalho, seja a esperança. Na escola, seja a esperança. Na sua casa, seja a esperança. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você precisa entender que o seu comportamento também é assistido por Deus. Houve um homem chamado Cornélio. Cornélio, conforme encontramos ali no registro dos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 10, era um homem, um italiano, um centurião, e ele tinha ações de misericórdia. E Deus revelou-se a ele e falou que as esmolas que ele estava entregando, Deus viu. E Deus mandou um mensageiro para ele ouvir o plano da salvação, da graça de Jesus. Deus, Ele vê o que você faz. Porque às vezes nós temos a tendência de dizer para uma pessoa que não é cristã, que faz muitas ações bonitas, que não vale nada. Deus, Ele conhece o seu coração. Deus sabe muito bem o que você está fazendo. Como também Ele sabe o que os evangélicos estão fazendo. Mas Deus, Ele na sua infinita graça, misericórdia, Ele envia também a você os mensageiros para dizer que só Jesus, só nele, por Ele e para Ele, é a razão da nossa vida. E pode ser que você seja essa pessoa generosa, um filantropo, que faz ações incríveis. E que bom que você faz isso. Continue fazendo isso. Mas o nosso Deus nos chama e convida você para uma ação muito mais importante, que é a entrega do seu coração, a entrega da sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, todas as suas ações que têm ajudado muitas pessoas não poderão pagar para você entrar na glória com Deus. Porque o único que tem poder para pagar a nossa dívida de morte é Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. As nossas ações, as nossas obras não salvam. É só Jesus que salva. Se você está aqui nessa noite, nos acompanhando online ou em qualquer lugar do mundo, e se você tem feito coisas boas nesse mundo, saiba que Deus ama você e Ele enviou Jesus para morrer na cruz por você, para que você pudesse ter esperança e vida eterna. E nesse lindo dia, quando todos estiverem ao redor, ouvir a seguinte expressão:
venha bendito de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Essa é a mensagem que Deus preparou para mim e para você. Essa é a mensagem que desejamos ouvir. E essa é a palavra que eu desejo que você também queira ouvir. Para tanto, é uma escolha tua. Porque só há uma razão pela qual a vida vale a pena ser vivida. É Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você é pecador. Sim, o arrependimento é necessário. Sim, somos pecadores. Sim, só Jesus pode nos salvar. E essa entrega que você fará não é uma entrega monetária, não é uma entrega baseada em um comportamento de distribuição de mais comida. É uma entrega que você vai fazer com o seu coração. É uma entrega que você vai dizer: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o Deus vivo que veio a esse mundo, que viveu entre nós, morreu na cruz em meu lugar para pagar os meus pecados. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, receba-me como Teu filho em Tuas mãos. Conceda-me a graça para viver a minha vida de uma maneira que lhe agrada, cujas minhas obras, as minhas ações serão ações que irão te agradar. Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida, e somente o Senhor e ninguém mais.